o verbo botar. Botar é um verbo muito informal que tem o mesmo significado dos verbos colocar e pôr. Então, a gente tem uma escala de formalidade. Pôr é o verbo mais formal, ele é um verbo irregular. Depois, nós temos o verbo colocar. Colocar é o verbo mais usado, ele é o mais comum dos três, e ele é um verbo regular. E por último, o mais informal, a gente tem o verbo botar. Botar é um verbo regular também, mas ele é mais informal que o colocar. Tem o mesmo sentido, que é o sentido do to put, do inglês. Então, por exemplo, eu vou colocar a vela na mesa. Então, eu coloquei a vela na mesa. É importante também que o verbo botar, ele tem um sentido muito específico em relação ao animal galinha. Então, a galinha, ela bota ovo. Ela coloca os ovos, né? Então, vocês podem ouvir o verbo botar nesse sentido também. O nosso segundo verbo, verbo número 2, é o verbo folgar. Folgar vem da palavra folga. E para a gente entender o que é folga, é muito bom saber a diferença entre feriado, férias e folga, que podem se confundir na grande maioria das vezes. Então, feriado é o feriado do calendário. Então, por exemplo, aqui, dia 21 de fevereiro, foi feriado de carnaval. É o holiday, é o que está no feriado, no calendário para todo mundo. As férias são aquele tempo maior, mais longo, que você tem para descansar. Pode ser 15, 30 dias, se possível, como vacation no inglês. E já a folga, ela é mais específica. E ela é como um day off do trabalho. Então, você pode ter uma folga para ir ao médico, você pode ter folga porque seu filho está doente, ou porque é seu aniversário, ou por alguma coisa específica, você tem 1 ou 2 dias de folga. E aí nós temos o verbo folgar. Por exemplo, eu vou folgar amanhã porque meu filho tem médico. Então, não é feriado, não é férias, mas eu tenho dia livre do trabalho, eu tenho uma folga por algum motivo específico. Outro exemplo, ela folga todas as segundas-feiras. Então, quer dizer que ela trabalha os outros dias e na segunda ela não tem aula, ela tem uma folga. Esse é o verbo folgar. E por último, nosso verbo número 3 é o verbo lixar. E eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. Então, isso é uma lixa, a lixa. E lixar significa exatamente isso aqui que eu tô fazendo. Isso é lixar. Nós usamos esse verbo não só para as unhas, mas para outras coisas também, como construção, né? Lixar uma porta ou lixar um piso para deixar reto. Então, esse verbo ele é muito usado nesse sentido, da lixa de unha mesmo, mas ele também pode ser usado em outros contextos. Então, recapitulando, voltando nos 3 verbos de hoje. O primeiro, verbo botar. Segundo, verbo folgar. E terceiro, verbo lixar. Para praticar, vocês podem escrever frases aqui nos comentários e eu vou ler, vou corrigir com vocês. É sempre importante quando nós aprendemos um verbo, um vocabulário novo, a gente colocar esse vocabulário em prática. Então, escreve o significado, escreve a tradução, mas tente fazer frases, tente usar
esse verbo que vai ficando mais natural e você vai começar a reconhecer eles também em outros lugares. Então me conta aqui se já tinha algum verbo que você conhecia. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui que eu vou responder vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!